Hoje nós vamos orar nesta manhã com o Salmo 31. É um salmo de Davi. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada e cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não arguiu de faltas, em cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, mirraram-se meus ossos, entre contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Esgotavam-me as forças como nos ardores do verão. Então eu confessei o meu pecado, e não mais dissimulei minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoaste a pena do meu pecado. Assim também todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois meu asilo, das angústias me preservareis, e me envolvereis na alegria de minha salvação. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queiras ser sem inteligência, como o cavalo, como o muar, que só o freio e as rédeas submetem seus ímpetos. De outro modo, não se achegam a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Meus irmãos e minhas irmãs, Davi tem uma constatação maravilhosa, restauradora. Primeiro, ele admite que ele escondeu de Deus o seu pecado. No livro de Provérbios diz, confessa ao Senhor os seus pecados e você prosperará. Davi não confessou. Davi ocultou e ele começou a sentir a dor. Diz aí que mirraram-lhe os ossos. Há quem diga que Davi começou a ter problemas sérios nas articulações, dores. E aí ele percebeu que algo precisava ser feito. E ele fez. Confessou ao Senhor o seu pecado. E experimentou a cura, a libertação. E ao final desse salmo, Davi sai da oração e começa a profetizar. Deus começa a falar com ele. E olha o que Deus falou para Davi. Vou te ensinar. Vou mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Que coisa maravilhosa. Deus como um pai, Abá, paizinho, aquele que conduz o filho pela mão, fita em nós os olhos para nos ensinar. E ele usa uma linguagem simples para instruir Davi, para me instruir e instruir você. Atentem para Deus, que ele tem algo para lhe falar. Não queira ser sem inteligência, como o cavalo, como a mula, que só o freio e a rédea submete seus ímpetos. De outro modo, não se achegam a ti. O que Deus está falando para Davi? Davi, você está se desumanizando. Você está virando um animal, Davi, um cavalo, uma mula, que só o freio, só a rédea, só o laço submete seus ímpetos. Meus irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós esquecemos a palavra de Deus, quando nós nos entregamos ao pecado, nós vamos nos monstrificando. Nós vamos virando animais. Nós vamos perdendo a noção de ser humano. A oração, a graça de Deus, quer nos humanizar nesta manhã. Querido Pai, não permita, Senhor, que nós nos tornemos como o cavalo, como o muar, desumanizado, sem inteligência, que só o freio, só a rédea, só o laço se submetem. Dá-nos a graça, Senhor, de confessar os nossos pecados a Ti, de receber o perdão e de voltar, Senhor, ao nosso processo de humanização. Senhor, dá-nos a graça de não nos desumanizarmos, de não perdermos, Senhor, as nossas noções de seres humanos. É isso que te pedimos nesta manhã, Pai, com gratidão, no nome de Jesus. Amém.